Pai, nós mais uma vez te agradecemos porque as suas misericórdias têm se renovado nas nossas vidas. Grande, Senhor, a sua fidelidade, o seu amor para conosco. Senhor, e mais uma vez queremos reafirmar a nossa total dependência em Ti, Senhor. Senhor, homem algum pode receber coisa alguma sem que venha do Senhor. Por isso, envia o seu Espírito, inspira-nos, guia-nos em toda a sua verdade. Senhor, abençoa-nos nesse tempo que estaremos ministrando a sua palavra. Que o Senhor possa alargar o nosso entendimento e dar-nos realmente dar-nos compreensão daquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Ajuda-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 6. A partir do verso 8. No Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus termina com aquela famosa declaração de Jesus, quando ele formaliza uma grande comissão, a responsabilidade de discipularmos as nações. E eu quero pegar realmente um episódio que demonstra de maneira prática como que nós podemos realmente concretizar isso, essa grande comissão de discipular as nações, de ensinar as nações a guardar, não só ensinar os mandamentos, mas ensinar a guardar os mandamentos de Deus. 2 Reis 6, a partir do verso 8, é uma história bem interessante. Você pode acompanhar comigo. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no seu quarto de dormir. E ele disse: vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite, cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada, com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água,
para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Por causa de um homem, simplesmente uma guerra que durava décadas e décadas por causa de um homem. Um conflito de dimensões, de proporções internacionais, simplesmente acabou. Vamos só entender o que estava acontecendo aqui. Havia, então, um conflito entre Israel e Síria. O que a gente percebe é que esse homem, esse rei da Síria, ele nutria sentimentos e pensamentos de destruição, um ódio mortal contra o rei de Israel. E ele começou então a fazer uma série de emboscadas, de armadilhas, com essa intenção clara de destruir, de aniquilar o exército de Israel e a nação de Israel. Só que havia um homem em Israel, o profeta Eliseu, e Deus começou a dar para Eliseu o discernimento, a revelação acerca dos planos do rei da Síria. Então Eliseu chegava para o rei de Israel e falava: olha, rei, toma cuidado, não passa por esse lugar, não passa por aquele, porque existem armadilhas, existem emboscadas de morte. E o rei de Israel começou a sofrer uma série de livramentos, coisas assim tremendas. E isso, obviamente, começou a incomodar o rei da Síria, a tal ponto que esse rei pensou: não é possível, só pode existir um espião aqui no nosso meio, alguém que está delatando os nossos planos internos. E ele então fez uma reunião com todos os seus, e o intuito dessa reunião era exatamente descobrir quem era esse homem que estava delatando os planos dele. E quando ele começa a inquirir sobre isso, alguém fala: não, rei, não tem nenhum espião aqui. O problema é esse profeta que está lá em Israel. E é quando o rei da Síria então se enfurece, e agora ele concentra a sua atenção contra Eliseu, e ele envia todo o seu exército para prender, para trazer cativo Eliseu. A guerra se tornou pessoal agora. Então todo o exército vai até Dotã, o exército da Síria cerca a cidade de noite, onde Eliseu morava. Pela manhã, bem cedinho, o moço do profeta vai dar aquela espreguiçada matinal, e quando ele percebe, a cidade está totalmente cercada, ele entra em desespero, perplexo, sem saída, nas mãos do inimigo. Só que Eliseu tinha uma outra maneira de enxergar o que estava acontecendo. Ele estava vendo não apenas as circunstâncias físicas, mas ele também podia perceber a realidade espiritual. Então ele fala: não, rapaz, fica tranquilo, não é? Não se preocupa, mais são aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós. E ele faz uma oração e fala: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele entenda o respaldo que ele tem, a proteção que ele tem. E quando Deus abre os olhos do moço de Eliseu, então ele enxerga as hostes espirituais de Deus, carros e cavalos de fogo. Isso deixa ele aliviado, não é? E quando o exército da Síria parte então para prender Eliseu, Eliseu fala: Senhor, não quero confusão com esses caras, eu não quero conflito, não é? Fere eles de cegueira, e Deus ouve Eliseu, e de repente todo o exército da Síria, absolutamente cego,
absolutamente cego. E Eliseu então fala: olha, o problema de vocês na verdade não é comigo, é com o meu rei que está lá em Samaria. Toma aquele exército pela mão, leva todo aquele exército até Samaria, e quando eles chegam em Samaria, e o rei de Israel vê todo o exército inimigo cativo, cego, impotente, lógico, o rei de Israel esfrega as mãos, né? Fala: opa, hoje é o dia da vingança, hoje é o dia da matança, hoje eu me livro de vez dos meus inimigos. Só que o profeta fala: não, você não vai matar ninguém, você não vai se vingar de ninguém, nós vamos oferecer um banquete para essas pessoas, nós vamos fazer uma ceia com eles, nós vamos oferecer alimento, comunhão e liberdade. Na verdade, o que a gente observa aqui é que Eliseu estava não apenas libertando o exército da Síria, mas ele estava libertando também o coração do rei de Israel. Ele estava literalmente discipulando duas nações, dois reis. Ele mudou a história e o coração de dois reis, de duas nações. E a Bíblia fala: não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Acabou a guerra. Por causa de um homem que tinha a capacidade, a unção para discipular as nações. Quando a gente fala sobre missões hoje, quando a gente fala sobre você implantar os valores do reino de Deus numa outra nação, numa outra fronteira, isso implica em você lidar com muitos conflitos que muitas vezes nós ignoramos, coisas que nós nem fazemos ideia. Quando você entra numa outra cultura, de repente você está entrando ali numa briga de foices, não é? Existem tantas forças competindo, tantos conflitos presentes, tantas dificuldades, tantas guerras, tantas inimizades, que se nós não soubermos como ser a resposta, como combater o bom combate da fé, realmente nós podemos simplesmente ser totalmente neutralizados. É aí que muitos missionários acabam sendo neutralizados. E por isso que é tão importante esse espírito, esse entendimento que houve na vida desse homem, Eliseu, de fazer a diferença. Eu, pessoalmente, eu gosto muito desse episódio, porque é um episódio muito realista, e hoje nós vivemos num mundo assim, num mundo em guerra, num mundo em conflitos. Hoje nós temos uma guerra cultural, não é isso? O bloco islâmico contra o bloco ocidental, é uma guerra totalmente diferente, com parâmetros totalmente peculiares. Nós também temos aí toda uma guerra que envolve os valores fundamentais da humanidade, a família em xeque, o casamento em xeque, não é isso? Jesus chegou a dizer que nos últimos dias os inimigos do homem seriam os seus próprios familiares. Pais contra filhos, filhos abandonando pais, pais abandonando os filhos, casamentos se rompendo, inimizades de todas as formas. No mundo eclesiástico hoje a gente vê tanta divisão, tanta competição, não é? Tanta inveja, tanta intriga, tantas inimizades. Então, na prática, o que nós percebemos hoje é que nós vivemos num mundo realmente com muitas guerras. E Deus está procurando pessoas que têm essa habilidade de se colocar nesse lugar sobrenatural que é a brecha e fazer a diferença. Lidar com esses conflitos.
não apenas ter a resposta, mas ser a resposta para esses conflitos. Nesses 20 e poucos anos de vida missionária, uma das experiências que mais marcaram a minha vida foi uma cruzada evangelística que nós fizemos em Angola. A história de Angola é uma história extremamente traumática, E eu já havia estado em Angola uma vez. Nessa primeira vez o país estava em plena guerra. Sabia o que significava fazer um evento, né, uma cruzada evangelística num país em guerra, uma coisa muito complicada. País totalmente destruído. Mas Deus começou a me desafiar. Eu me lembro, a gente estava num evento, num impacto de evangelismo em Salvador, e naqueles momentos que a gente sempre tem de intercessão criativa, a gente estava tendo vários momentos de intercessão criativa pelo Brasil, lidando com algumas raízes, principalmente as raízes de escravidão, toda essa história que nós temos, que é uma história tão pesada no Brasil, porque tivemos praticamente 400 anos de escravidão no Brasil. Então a escravidão não foi uma paginazinha da nossa história. Não sei se você consegue compreender isso, mas realmente é um compêndio de injustiça, é um crédito de injustiça exorbitante. E naqueles momentos, então, Deus começou a falar muito forte no meu espírito sobre um ato de batalha espiritual através de reconciliação. E Deus colocou no meu coração, então, da gente fazer algo assim em Angola, de onde nós recebemos grande parte dos escravos que chegaram no Brasil e que construíram tanta coisa nessa nação com sangue, suor, lágrimas, a preço de liberdade, de dignidade humana. E então fizemos esse evento. Isso aconteceu em julho de 97. Nós já tínhamos uma base de Jocum ali na parte sul da nação, entre Lobito e Benguela, uma base que já estava trabalhando não só com algumas cidades em Angola, mas também com vários povos não alcançados. E então fizemos esse evento que chamou Luandão. O nosso propósito realmente era um evento de missões urbanas. Luanda, uma cidade que tem capacidade para aproximadamente 800 mil pessoas, só que estão vivendo em torno de 5 milhões, porque os refugiados da guerra, que acontecia muito no interior da nação, vieram para Luanda, não é? Só que desde a independência do país, Luanda só foi sendo depreciada, não é? As coisas foram sendo destruídas no país. Então era um verdadeiro caos, Mas nós queríamos, o nosso intuito era esse, trabalhar nas raízes da nossa nação, trabalhar também alcançando os angolanos através de um impacto de evangelismo com essa ênfase em reconciliação. E então mobilizamos uma turma aqui de brasileiros. Eram 21 dias essa cruzada. Ficamos hospedados num lugar bem estratégico lá em Luanda, a MAF, pessoal de Asas do Socorro. Mobilizamos também várias pessoas da igreja angolana, ficaram ali conosco. E foi muito interessante como esse trabalho foi se desenrolando. Normalmente, quando a gente faz um evento como esse, a gente procura ter, principalmente para aqueles que estão indo, não é, do Brasil para lá, que não tem conhecimento do contexto, a gente procura ter algumas aulas sobre a história da igreja, a história da guerra, a história do país, porque são elementos fundamentais para a gente trabalhar nesse tempo de intercessão criativa. Eu me lembro que eu procurei ali um cara que era o pastor auxiliar do pastor dessa Associação dos Evangélicos de Angola, o Neto,
Eu falei, puxa vida, Neto, você podia dar uma aula para a gente, né, sobre aqui a história de Angola, a história da guerra. A gente quer compreender como funciona, né, como funciona aqui a nação. E eu me lembro que quando eu pedi que ele desse essa aula para os brasileiros, ele então começou a chorar. As lágrimas assim saíam dos olhos dele. E eu fiquei sem entender, puxa vida, será que eu falei alguma coisa, né, errada que ofendeu ele? Mas ele falou, olha, Cote, pela primeira vez um estrangeiro chega aqui e pede que nós, os brasileiros, nós os angolanos, ensinemos alguma coisa. Normalmente os estrangeiros chegam para mandar, para desmandar, para dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, não nos respeitam. E vocês estão pedindo que a gente ensine, nós, angolanos, ensinemos para vocês, brasileiros. Aquilo impactou ele. E eu vi que ali nós ganhamos muito mais do que as informações que ele tinha, mas nós ganhamos o coração dele também. E as informações que ele nos trouxe foram informações extremamente fundamentais. E elas começaram realmente ser elementos poderosos nesses momentos de intercessão criativa. Nação de Angola, guerra que durou quase 30 anos em Angola, uma guerra tribal, norte e sul, brigando pelo governo da nação. Houve no processo de independência do país, houve uma traição. Um homem chamado Jonas Savimbi, que deveria também participar do governo, foi traído. E esse homem, então, se revoltou contra o governo, criou uma das guerrilhas com os piores mercenários de guerra do mundo. E ele falou, tudo bem, eu não governo, fui traído, mas o governo também não governa. E esse cara, então, começou a destruir o país. Para você ter ideia, em Angola existem 3 minas terrestres para cada habitante, o maior número de mutilados de guerra do mundo. Uma situação realmente caótica. E então nós começamos pegando esses elementos que recebemos, começamos a interceder. E eu me lembro que lá pelo 2º ou 3º dia de intercessão, Deus falou muito claro conosco que, como brasileiros, nós deveríamos tirar um tempo para literalmente lavar os pés dos angolanos. Fazer um ato de humilhação, de reconciliação. E então, de repente, fomos arrumando ali balde, bacia, tudo que tinha, né, que cabia um pouco d'água. E quando os angolanos se surpreenderam, devia estar ali umas 80, 100 pessoas naquela reunião, quando eles se surpreenderam, os brasileiros estavam ali aos pés dos angolanos para lavar os pés deles. Muitos deles não queriam, porque achavam aquilo um absurdo, como que um brasileiro vai lavar o meu pé? Mas eles perceberam que aquilo realmente era algo que vinha de Deus. E começou todo aquele momento, então, de humilhação, de pedindo perdão sacerdotalmente, representando o Brasil, tudo que aconteceu na nossa história, toda essa injustiça que foi feita, que os nossos pais que fizeram com os pais deles. E eu me lembro que o Espírito de Deus caiu com tanta força naquele lugar, que muitos deles, literalmente, eles urravam, eles gritavam, como se Deus estivesse arrancando uma dor, arrancando realmente raízes de inferioridade, rompendo cadeias, correntes. Foi algo muito forte. E começamos a ver os resultados dessas intercessões nos evangelismos de rua. Angola, na verdade, é um país muito fácil de ser evangelizado. O povo é muito aberto, principalmente nessa época da guerra. O povo todo na rua, não tinham lojas, não tinham supermercados, não tinha emprego, não tinha nada. As cidades funcionavam em cima das feiras livres,
que era aquele amontoado de milhares e centenas de milhares de pessoas vendendo tudo quanto é quinquilharia que você pode imaginar, não é? Aquele lugar que você olha e que você fala assim, não, eu não entro nesse lugar aí de jeito nenhum. Só que se você quer comprar alguma coisa, é só lá que você vai achar, né? Principalmente a peça do seu carro que foi roubada, você pode ir lá que você compra ela de volta direitinho, né? Então o povo está aglomerado ali, você chega com uma plataforma qualquer, um caminhão lá que a gente usava de plataforma, você mobiliza milhares, dezenas de milhares de pessoas vêm, eles não têm o que fazer. E eles ficam ali horas e horas e horas ouvindo o Evangelho, e era muito impactante a maneira como eles respondem ao Evangelho também. Então foi algo assim muito tremendo. Eu gostaria de ter tempo para contar o que acontecia durante esses evangelismos, coisas tremendas. Mas nós fechamos essa cruzada com uma marcha, né? Aquela famosa marcha para Jesus. Mobilizamos, a princípio, umas 4.000 pessoas da igreja ali de Luanda, e terminamos essa marcha numa praça muito ampla. Como eu falei, o povo se acumula muito facilmente, então foi vindo gente, fizemos um grande culto ali, provavelmente tinham muito mais pessoas incrédulas do que os próprios crentes, né? Quando a gente estava nesse culto, então o irmão que liderava a base da Jocum lá, o Marcão, chegou para mim e falou, puxa vida, Cote, Deus está falando muito forte que a gente deveria aproveitar também esse momento aqui e, representando o Brasil, a gente pedir perdão para os angolanos por toda essa história de escravidão e tal. E ele falou assim, eu sinto que você deveria fazer isso, Cote. Ele falou para mim. E quando ele me falou isso, né, já, lógico, acompanhava a história do Marcão, de certa forma foi um discípulo nosso, ele lá em Curitiba, né, desde que ele se converteu, a gente tinha um clubinho na universidade, onde a gente sempre discipulava e tal, e o Marcão, um homem que literalmente deu a vida dele pelos povos africanos, já estava há mais de 10 anos ali, enfrentando situações e circunstâncias que constrangiam a minha fé, sinceramente. Eu vi aquela equipe em Angola enfrentar situações de perigo, de doenças, coisas assim que eu falei, Deus, eu acho que eu estou precisando me converter. Coisas extremamente pesadas. Malária para eles ali é como gripe, né? Alguns já estavam acumulando 50, 60 malárias. Inclusive perdemos alguns obreiros lá de malária. Perigos de guerra. Certa vez eles caíram nas mãos lá dos guerrilheiros, tiveram que deixar tudo para trás. Os guerrilheiros deram 15 minutos para eles entrarem num avião, um aviãozinho lá da Asas de Socorro e ir embora, cada um com 4 quilos de bagagem, tudo que eles tinham, casa, carros, bens, tudo ficou para trás. Foram começar novamente o trabalho, fazendo o que eles chamam de cozinhas para os refugiados da guerra. Cozinha é uma fogueira debaixo de uma panela, onde é cozinhado o que eles chamam de fuba. Eu não sei como é que fala aqui no Rio. Em Minas a gente chama de angu, né, que é a farinha de milho com água, né? Esse é o arroz com feijão dos angolanos, né? Mas eu falei, Marcão, olha, você é o cara certo de representar o Brasil nesse país, né? E então eu falei, isso é responsabilidade sua, vai lá, faça isso. Então ele procurou esse pastor, na época era pastor Otávio. Ele era o líder dessa Associação dos Evangélicos de Angola. Ele falou, olha, pastor, nós queremos fazer um ato aqui, um ato profético, sacerdotal, porque nós temos uma história com muita ferida, com muita injustiça, coisas que aconteceram no Brasil durante a escravidão, e nós queremos
ter essa chance de restaurar esses lugares antigamente assolados de geração em geração. Queremos, como brasileiros, restituir isso com vocês. Ele pegou a palavra ali, era uma multidão enorme, e ele começou a falar: olha, algumas vezes eu tive no Brasil, tirei fotos de lugares muito lindos que os nossos antepassados construíram lá. E ele falou: mas eu não tive coragem de trazer essas fotos para Angola, tal é a miséria que nós vivemos. Jamais podia imaginar que um pastor angolano fosse ter um conflito desse, né? E ele falou assim: olha, mas tem esse grupo de brasileiros que estão fazendo esse impacto de evangelismo, e eles querem ter a chance de pedir perdão por aquilo que os pais deles fizeram com os nossos pais no Brasil. Então ali ele passou a palavra para o Marcão. Marcão se colocou de joelhos e ele começou detalhadamente a pedir perdão por todas as injustiças que aconteceram na escravidão aqui. Eu me lembro que você podia ouvir assim um mosquito voando, caiu um silêncio sobre aquele povo. E ele foi então se arrependendo, não é, sacerdotalmente, foi pedindo perdão, como as mulheres eram usadas como objeto sexual dos seus donos, as famílias eram divididas, eram vendidas, eram separadas, pessoas eram torturadas, eram assassinadas. E de repente então o Espírito Santo veio sobre aquele lugar. E foi como que um estrondo realmente. Aquilo que nós percebemos na nossa reunião de intercessão, a gente começou a ver acontecer assim um mover de cura, de romper correntes, cadeias. Foi algo muito forte, foi algo inesquecível que aconteceu, algo inesquecível. Passaram-se alguns anos e nós então recebemos uma notícia assim trágica. De repente esse irmão Marcão falece, morre na África num acidente. E quando a gente recebe essa notícia, eu pensei assim: puxa vida, né? Mas como é que um cara desse morre, né? O Marcão, ele era o professor de educação física, um cara assim, 1,90 m e tantos, cheio de saúde, cheio de vida, 38 anos de idade. Estava alcançando vários povos inalcançados ali em Angola, os muquandos, mucubais. Histórias realmente de você pôr em livro. Coisas assim fabulosas estavam acontecendo. Eu falei: Deus, como é que um cara desse morre? Né? Falei: algumas coisas só na eternidade que a gente vai entender mesmo. E ficou então essa interrogação, e foi algo interessante que a esposa dele, a Márcia, me falou assim: Cote, é um negócio assim estranho, mas eu acho que o Marcão, ele sabia que o tempo da partida dele estava próximo, porque ele me falou: olha, se eu morrer aqui, eu quero ser enterrado aqui na África, porque o meu coração está aqui. E realmente ele foi enterrado na África. Nós fizemos um culto lá em Curitiba para todos os familiares dele, os familiares todos vieram. Eu preguei nesse culto. Veio um missionário de Angola, que era fruto dele, veio agradecer toda a família dele pela vida do Marcão. Foi algo muito lindo. Eu fiz um apelo, no final fizemos um apelo para os familiares, todos eles fizeram a decisão por Jesus. Mas ainda ficou essa dúvida, não é? Senhor, o que está acontecendo? Só que o mais incrível é que, exatamente um ano depois do falecimento do Marcão, no mesmo dia que ele faleceu, no mesmo dia, um ano depois, morre em Angola um homem chamado Jonas Savimbi, que era guerrilheiro, líder da UNITA. Esse homem, que era o homem forte da guerra, um homem que nutriu essa guerra, não é? Usando
os recursos naturais da nação para destruir o país, enquanto o povo literalmente comia lixo. Esse homem morre no mesmo dia. E quando esse homem morre, simplesmente a guerra acabou em Angola. Acabou a guerra. Quase 30 anos de guerra que fadigaram o país, acaba. Aí começou a fazer sentido para mim. Aí eu comecei a entender. O sangue dos apóstolos como semente da restauração de uma nação. Aí eu falei, puxa vida, Deus, agora faz sentido. E a partir então do fim da guerra, pela primeira vez, o governo iniciou um plano de reconstrução do país. A partir disso, as famílias começaram a encontrar os familiares perdidos, porque praticamente em Angola, todas as famílias têm a história de pessoas que morreram ou que se perderam, principalmente por causa da rusga, o que eles chamam de rusga. Os crianças, adolescentes, jovens eram rusgados, ou seja, eram raptados pelo exército da guerrilha ou do governo e forçados a lutar. Ou morriam, ou lutavam ou morriam. Inclusive, muitos angolanos fugiam aqui para o Brasil exatamente para fugir da rusga, não é? Desse sequestro, não é? Mas então, finalmente, a guerra acabou. Agora existe um plano de reconstrução nacional. Angola é um dos países que mais está crescendo no mundo. Com isso, o evangelho está ganhando também uma outra conotação no país. Muita coisa está sendo transformada. Mas eu fiquei pensando assim, puxa vida, agora realmente a morte do Marcão faz sentido. O que eu quero dizer, gente, é que por causa de homens como Eliseu, homens como Marcos Azolim, por causa de pessoas assim, guerras podem acabar, conflitos podem acabar, nações são transformadas, povos são transformados. E quando a gente pensa sobre fronteiras missionárias, é nessa dimensão, esse tipo de patentes espirituais, descalços apenas, que nós podemos pisar as nações, com esse espírito de reconciliação. E eu quero compartilhar aqui rapidamente alguns efeitos, seguindo aqui o texto, né? Vamos compartilhar alguns efeitos desse espírito de reconciliação, a diferença, o impacto que isso causa na transformação de uma nação, não é? Numa situação de conflito espiritual. O primeiro ponto é que quando você tem esse espírito reconciliador, você vai conhecer os planos do inimigo. O inimigo tem planos. Satanás, ele sabe a estratégia adequada para destruir um povo. Ele conhece isso. Ele não é bobo, não é? O diabo não é bobo. Ele sabe como usar a fragilidade cultural de um povo para aniquilar, para colocar isso contra esse povo. Mas a partir do momento que você tem um espírito reconciliador, Deus vai começar a te dar conhecimento e discernimento. Ele vai te dar palavra de revelação. É o que está aí no verso 12. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no seu quarto de dormir. Então a primeira percepção que um espírito reconciliador nos concede é acerca dos desígnios do inimigo. Deus começou a mostrar para Eliseu os planos mais íntimos do rei da Síria.
Um coração reconciliador invoca, traz a revelação de Deus que nos coloca sempre um passo à frente do inimigo. Quando o inimigo pensa que ele vai te surpreender, na verdade, ele vai ser surpreendido. Quando o rei da Síria fazia uma emboscada que seria fatal contra o rei de Israel, de repente, todo aquele plano já estava descoberto, os intentos já estavam neutralizados. Agora, você só pode conhecer os planos do inimigo se você tiver um espírito reconciliador, um coração perdoador. Eu acho muito interessante essa palavra, a palavra ofensa, no Novo Testamento, no grego. Vem de uma raiz, a palavra ofensa vem de uma raiz que significa isca. Sempre quando você sofre uma ofensa, na verdade, o que está implícito na ofensa é uma armadilha, é uma isca. E se você reage no espírito da ofensa que você recebeu, você mordeu a isca. Você entende isso? Quando alguém te ofende, te agride, te rejeita, quando você sofre uma carga de injustiça, uma ofensa, se você reage no espírito da ofensa, você está colocando o seu pé no território do inimigo. Você mordeu a isca. Você não está combatendo o bom combate, você está combatendo o mau combate da fé. Você está deixando de discernir qual é a natureza da batalha. Você está lutando contra carne e sangue, você está na esfera errada. E é a partir daí, então, que nós nos vemos numa situação de ignorar os planos de Satanás. Muitas pessoas, muitos líderes até de peso, gente boa, gente ungida, caem em armadilhas, laços, concupiscências nocivas, porque endurece o coração, no sentido de perdoar, de reconciliar, de agir no espírito oposto. É gente que ainda não aprendeu essa lei que Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Esse é um dos níveis mais elevados de guerra espiritual. Não é você ser lobo no meio dos lobos. Não é você resistir ao perverso. Não é você reagir no espírito da perversidade. Mas é você ter essa autoconsciência, não de reagir, mas de agir em função dos princípios do reino de Deus. Então, quando você faz isso, quando você tem esse discernimento, Deus vai começar a te dar revelação dos planos do inimigo. Ao invés de você ser surpreendido, você que vai surpreender o inimigo. Segunda coisa, quando você tem um espírito reconciliador, você vai salvar e livrar pessoas do perigo. Versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Eu acho isso aqui tremendo. Por causa do conselho de Eliseu, não foram nem uma nem duas vezes, não foram poucas as vezes que todo o exército de Israel foi poupado. Quando você tem um espírito reconciliador, Deus vai colocar o conselho dele na sua boca. Você vai saber dizer para as pessoas por onde elas devem, por onde elas não devem andar. Você vai ter a palavra de Deus, que vai livrar as pessoas, que vai restaurar as pessoas. Às vezes eu fico assim,
eu fico muito agradecido diante de Deus, porque muitas vezes a gente vê Deus te colocando no meio de conflitos seríssimos. Por exemplo, na área matrimonial é impressionante. Às vezes tem semana que eu estou intermediando 4, 5 casamentos que estão assim em colapso, à beira de serem destruídos. E às vezes por causa de uma palavra que você dá para aquelas pessoas, é uma família que deixou de ser destruída. Por causa de uma palavra. Por causa de um conselho que você dá, você desarma toda uma destruição. Uma destruição que teria consequências geracionais. Por causa de uma palavra. Quando você tem um espírito reconciliador, você vai ter o conselho de Deus, a palavra de sabedoria de Deus na sua boca, que vai desarmar, que vai frustrar os planos do diabo na vida de muita gente. Quando você chega em certas culturas, em certos países, se você não tiver esse espírito reconciliador, perdoador, facilmente você começa a tomar a forma, espiritualmente falando, do principado que governa aquele lugar. A maneira realmente de você quebrar essas conjecturas, essas mentalidades com as quais Satanás manipula a massa, é através desse espírito de reconciliação. Por isso que a pior coisa que uma pessoa em dificuldade pode fazer é se aconselhar com uma pessoa amargurada, partidarista, gente que fica tomando partido, gente que não discerne a natureza da batalha. E normalmente, é impressionante, tem uma lei espiritual que diz o seguinte: os amargurados se atraem. Normalmente uma pessoa amargurada, ferida, a tendência dela é buscar conselho com quem? Com uma pessoa também amargurada e ferida. Por quê? Porque ela quer se sentir apoiada na rebelião dela. Mas se você está com dificuldades, não procura gente amargurada não, procura pacificadores. Procura gente que tem esse discernimento profundo de que a nossa esfera, a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas por quem Jesus morreu. Então, se você tem um espírito reconciliador, você vai salvar e livrar pessoas do perigo. Terceira coisa, se você tem um espírito reconciliador, você vai poder se colocar na brecha, na posição de intercessor e pacificador. Isso está aí no verso 13. Quando o próprio rei da Síria, ele coloca agora a sua atenção em Eliseu, e ele fala: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Eu acho isso aqui muito interessante. A maneira como Deus coloca Eliseu para intermediar a situação entre o rei da Síria e o rei de Israel. Então Deus, estrategicamente, começou a revelar os planos do rei da Síria para o profeta Eliseu, fez questão que o rei soubesse disso, e agora esse rei da Síria canaliza os seus esforços contra Eliseu. Essa é a forma como Deus estava colocando Eliseu na brecha. E esse é o lugar, a brecha, esse lugar de intercessão, é um lugar sobrenatural que Deus quer nos estabelecer. Devido a esse espírito que Eliseu tinha, okay? Então Deus pôde levantá-lo, Deus pôde levantar Eliseu para intermediar esse conflito, um conflito de proporções internacionais, só porque ele era um homem perdoador, reconciliador,
Um homem que tinha o discernimento do amor de Deus pelas nações. Agora, a princípio, a posição de intercessão faz de você o alvo número 1 do inimigo. Eliseu se tornou o alvo número 1 do rei da Síria. O rei da Síria queria fulminá-lo, mandou trazê-lo cativo, mandou prendê-lo. Só que o intercessor, por mais débil, por mais vulnerável que ele pareça ser, o intercessor nunca é a caça, ele sempre é o caçador. Da mesma forma, quando a gente pensa no plano de Deus através de Jesus, Jesus não foi uma vítima na sua morte, como muita gente supõe. Lá em João 10, se eu não me engano, Jesus fala assim: esse mandamento eu recebi do meu Pai, que eu vou dar a minha vida e vou tornar a tomá-la. Como quem zomba da morte, não é? Eu vou dar a minha vida e eu vou tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então ele não foi uma vítima. Satanás é que foi vítima do extraordinário plano de Deus através da cruz. Quando Satanás estava lá no inferno comemorando a morte do Filho de Deus, destruímos o Messias, destruímos o Filho de Deus. De repente ele sente um pé na garganta, não é? Era Jesus descendo as partes mais inferiores da terra. Satanás solta aí as chaves da morte do inferno. Jesus saqueou o inferno. A vitória de Jesus foi tão estrondosa, tão poderosa, que nem mais a chave de casa, a chave do inferno, o diabo tem. Quem tem a chave é Jesus. As chaves da morte do inferno. Satanás perdeu não só a chave, mas o rumo de casa. Esse é o poder da intercessão. O rei da Síria achou que ele poderia prender Eliseu. Mandou caçá-lo, trazê-lo cativo. Só que você nunca pode prender uma pessoa que tem um espírito reconciliador. Essas pessoas estão sempre em liberdade. Então, quando Deus te acha na brecha, nesse lugar sobrenatural de reconciliação, esse lugar sacerdotal, que é um lugar sobrenatural também. Quando Deus te acha com esse coração, quando Ele te estabelece na linha de fogo de uma questão como intercessor, você não está sob as pessoas, mas Deus está te dando autoridade sobre os espíritos que estão manipulando as pessoas e as circunstâncias. Quarta coisa, quando você tem um espírito reconciliador, você vai abrir os olhos dos servos. Eu gosto disso aqui. Versículos 16 e 17. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse é um aspecto fundamental. O moço de Eliseu, ele estava perplexo, atemorizado, se sentindo cercado pelos inimigos. Mas quando você tem o espírito de reconciliação, esse espírito de reconciliação, isso vai trazer discernimento às pessoas que estão debaixo da sua influência. Vai haver um rompimento de paradigmas. As pessoas vão começar a deixar de enxergar o mundo e as circunstâncias de maneira parcial. Paulo chega a dizer que o mundo invisível é muito mais real do que o mundo visível. E quando você tem esse espírito de reconciliação, as pessoas que estão debaixo da sua influência, elas vão começar a agir
com esse discernimento. Os argumentos malignos são quebrados, medo, intimidação que paralisa a fé, que leva ao desespero, são superados. Vai haver uma mudança na vida das pessoas que estão debaixo da sua influência. É impressionante porque, na ótica de Geazi, eles estavam ali cercados, encurralados, sem saída, já estavam nas mãos do inimigo. Só que depois da liberação de Eliseu, quando Eliseu fala: Senhor, abre os olhos dele. E quando Deus abre os olhos de Geazi, o que ele enxerga? Ele enxerga os exércitos de Deus. Então ele tem agora uma nova perspectiva da situação. Não eram eles que estavam cercados pelo exército da Síria, era o exército da Síria que estava cercado pelos exércitos do Senhor. A situação era inversa, era totalmente inversa. Esse é o poder do Espírito reconciliador. É quando você não morde a isca do inimigo, é quando você age no espírito oposto, no espírito de reconciliar. E essa era a motivação fundamental que inspirava o comportamento de Eliseu. Então, reconciliação, esse espírito reconciliador em missões, isso transporta os servos para um plano espiritual de revelação e discernimento. E revelação é muito mais do que informação. Revelação é o conhecimento da verdade que tem o poder de reverter situações aparentemente perdidas. Quando a pessoa fala, não tem mais jeito, até que vem uma revelação de Deus. E você entende o outro ângulo da verdade que faltava. E você percebe que realmente Deus está com você. Você começa a ter consciência da proteção, do cuidado, da presença de Deus. Isso que Jesus falou na grande comissão. Para aqueles que estão na grande comissão, envolvidos na grande comissão, qual que é a promessa? Eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Eis que estão convosco. E é exatamente o que a gente observa aqui. Porque a Síria era o campo missionário de Eliseu, como Israel também. Ele sabia discernir a natureza da batalha. Ele não agiu no espírito do conflito, ele agiu com o espírito reconciliador. Veja bem, Eliseu, ele não queria conflito, ele não queria agressão, muito pelo contrário. Ele queria a atenção do exército da Síria para fazer o que tinha que ser feito, para resolver a questão, para ir na raiz do problema. Então ele fala, Senhor, o negócio é o seguinte, eu não quero confusão com esse exército. Fere eles de cegueira. Fere eles. E quando você age, não sei se você consegue compreender isso, mas quando você tem esse discernimento de ser uma ovelha no meio de lobos, você desarticula a ofensividade de Satanás, a inspiração de Satanás. Você quebra as pernas dos capeta. Essa é a verdade. Quando você age no espírito de amor e reconciliação. E Deus ouviu a oração de Eliseu. E de repente, imagina todo aquele exército. Um exército que era suficiente para cercar a cidade. Não é que eles cercaram a casa de Eliseu, não. A Bíblia fala que eles cercaram a cidade. Todo esse exército agora, absolutamente cego. Os caras não enxergavam um palmo na frente do nariz. Todas as suas armas, todo o seu preparo, todo o seu treinamento, todo aquele potencial bélico que estava ali, agora estava inutilizado. Inutilizado. Você está entendendo o poder desse espírito de reconciliação no campo missionário, o impacto disso?
de você agir dessa forma. Cegos ofensores. Só tem uma coisa, gente, que explica a intervenção de Jesus na vida de Saulo. Só tem uma coisa, assim, biblicamente falando. Porque a Bíblia diz que Saulo, ele foi o cúmplice, a autoridade que deu o ok para a morte de Estevão, não é isso? Estevão pregava com tanta sabedoria que de repente os caras, sem ter mais argumento, decidiram apedrejá-lo. Inclusive as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. Isso tem uma leitura extremamente forte, extremamente importante. Isso responsabilizava Saulo pelo sangue de Estevão. Só que quando Estevão estava morrendo, como é que ele orou? Ele orou como uma ovelha reputada ao matador, não é isso? Pai, não lhes impute esse pecado. Aí ele viu os céus abertos. O que ele viu? Jesus se levantando, Jesus em pé, à destra do Todo-Poderoso. Por causa da oração de Estevão, Jesus se levantou para ter um encontro com Saulo. Como se ele estivesse falando: Estevão, pode deixar que eu vou ter um encontrozinho com Saulo. Eu vou mostrar para esse cara o tanto que ele tem que padecer pelo meu evangelho. Estevão foi um mártir. Ele cumpriu a carreira dele, não é? Mas por causa do espírito que ele tinha. Quando Saulo estava indo lá para Damasco, respirando ameaças de morte contra os cristãos, ele foi simplesmente atropelado pelo Senhor Jesus. Não sei se foi do cavalo, mas que ele caiu por terra, ele caiu, não é? Ficou cego por 3 dias. Absolutamente cego. Um batismo de arrependimento. Um tempo para ele olhar para dentro de si mesmo e enxergar suas misérias, seus erros. Cegos ofensores. Aquele então que ia encerrar na prisão os cristãos, agora estava totalmente impotente, desarticulado, desarmado. É o que a gente vê nessa situação com Eliseu. Todo aquele exército absolutamente impotente. Um batismo de arrependimento. Sexta coisa, quando você tem um espírito reconciliador, você vai saber conduzir a situação ao seu ponto central. Isso é muito importante. Versículos 19 e 20. Então Eliseu disse: não é esse o caminho, nem é essa a cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Então veja bem, gente, isso é fundamental em missões. Você ter esse discernimento de mapear as feridas de uma nação, mapear as feridas de um relacionamento, mapear as feridas de uma pessoa, você chegar realmente nas raízes do problema. Pessoas têm raízes, relacionamentos têm raízes, problemas, conflitos têm raízes. E se você quer ser efetivo, você não pode ficar lidando com o efeito colateral das coisas. Nós temos que ir aonde? Nas raízes. Uma nação tem toda uma história que muitas vezes precisa de ser redimida. Você ignorar o passado de um povo, isso
Isso não vai resolver nada, muito pelo contrário. Nós precisamos de usar os princípios de Deus para curar as raízes que estão sustentando os conflitos. E quando você tem o espírito reconciliador, você começa a ter esse discernimento. É isso aqui que Eliseu faz sem muito rodeio. Ele chega para aquele exército e ele fala que, olha gente, o problema de vocês não é comigo. Deus só me mostrou os planos do seu rei, mas o problema de vocês não é comigo. O homem que vocês têm um ódio de morte está lá em Samaria. Samaria é o lugar do trauma. É lá que eu quero levar vocês. Lá está a raiz do problema. Irmãos, o que é Samaria na nossa vida? Samaria é aquele lugar que você não quer chegar, que você não quer que Deus chegue, que ninguém chegue. Não é isso? Samaria é aquela igreja que você fala, eu nunca mais volto naquela igreja, eu nunca mais falo com aquela pessoa. É a sua Samaria. É por lá que a palavra profética vai te dirigir. Você tem que voltar por ali. Quando você rompe uma fronteira numa nação, muitas vezes existem esses lugares de trauma, de conflito, culturalmente falando, que Deus quer nos dar sabedoria de lidar com isso, de chegar nessas raízes, de saber como curar essas raízes. E Eliseu, que é a personificação da palavra profética, não deu muita chance, falou, nós vamos lá, Samaria. Tomou aquele exército pela mão, eu não sei se você consegue imaginar, provavelmente eles tiveram que fazer uma fila indiana imensa, todo mundo cego, o exército inteiro cego, né? Tiveram que fazer uma fila imensa, e lá na cabeça da fila, Eliseu e o seu moço, guiando o exército do rei da Síria. Imagine isso de vila em vila, de lugarejo em lugarejo, devia ser até cômico. O que o profeta de Israel está fazendo na frente, na testa do exército da Síria? E eles foram andando cego por aquele caminho. Fica imaginando, deve ter chegado com os dedos tudo inchado, quanta pedra não chutaram pelo caminho. Porque essa distância de Dotã a Samaria, gente, essa distância é uma distância difícil de ser percorrida. Você sair da superficialidade de um problema e chegar no coração dele, irmãos, é só pela palavra profética mesmo, é só por esse discernimento. Mas é lá que a palavra profética quer nos levar. E quando Eliseu chega com eles em Samaria, então ele agora faz uma outra oração, ele fala assim, Senhor, agora abre os olhos deles, para que eles por si mesmos possam enxergar a verdadeira raiz do conflito, da guerra. E quando Deus abre os olhos daquele exército, eles estão então diante do homem que eles queriam assassinar. Imagina o constrangimento. Imagina o conflito que não foi aquilo ali. Eles estão diante do homem que eles queriam, tinham um ódio de morte, que eles queriam destruí-lo. Algo estava sendo confrontado de maneira poderosa. Quando você tem um espírito reconciliador, você vai ter esse discernimento de conduzir a situação no ponto central, de mapear as feridas, de ir nas pessoas certas, de resolver as questões que precisam ser resolvidas sem fazer rodeios. Você vai deixar de ser uma pessoa superficial.
e vai realmente lidar com aquilo que tem que ser lidado. Quando você tem esse espírito reconciliador, você vai ajudar as pessoas a entenderem e enfrentarem as verdadeiras causas dos problemas que estão destruindo e perturbando a vida delas. A sétima coisa, quando você tem um espírito reconciliador, você traz a marca de um libertador. Liberta. É o que a gente vê nos versos 21 e 22. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feriries tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Então, nesse momento que o exército da Síria está diante do rei de Israel, totalmente impotente. Nesse momento, então, que o rei de Israel, lógico, ele cogita a vingança, a destruição dos inimigos. Então, mais uma vez, vem esse discernimento da palavra profética. Eliseu fala para o rei: não, rei, você não vai ferir ninguém, nós não vamos nos vingar. A vingança, ela só aumenta o eco da inimizade, é só destruição. Ele fala: nós vamos oferecer um banquete, uma ceia para essas pessoas. Talvez inspirado por aquilo que Davi ensina no Salmo 23, preparas uma ceia na minha presença perante os meus inimigos. Ok? Talvez inspirado por esse discernimento, é que Eliseu resolve dar um banquete. Ele faz um banquete para o exército da Síria. Aquele exército ali tremendo nas bases, achando: não, agora nós vamos ser exterminados. É o que Paulo fala sobre amontoar brasas sobre a cabeça, vencer o mal com o bem. Aquele exército é perdoado. E agora eles oferecem comunhão, liberdade, alimento. Esse é o caráter da ceia. Esse é o caráter da ceia. Quando a gente pensa naquela última ceia de Jesus com os discípulos, era um ambiente extremamente pesado. Você podia fatiar as trevas, não é? Estava tudo ali articulado contra Jesus. Mas Jesus teve o que? Essa hombridade. Teve a hombridade de estender comunhão. Seja para Judas, para aqueles que desertaram, para aqueles que negaram. E no lugar da ceia, é esse lugar onde nós estamos abertos para interagir com os valores do reino de Deus, com negadores, desertores e traidores. Se eu perguntar aqui, quantos aqui já foram traídos, negados, abandonados? Todos já fomos. Ou quantos já traíram, né? Negaram, desertaram, abandonaram outros? Todos nós. Agora, como é que você lida com isso? Como é que você lida com isso? Quando você tem um espírito de reconciliação, é quando no seu coração você está disposto a fazer uma ceia para essa pessoa. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental para que a gente possa mudar o céu de uma família, de uma cidade, de uma nação.
Eliseu ministrou graça ao coração dos sírios. Ministrou graça. Quebrou aquele espírito de ofensividade. E por fim, quando você tem o espírito reconciliador, você resolve permanentemente as questões. A Bíblia fala assim: não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Não entraram mais tropas de sírios. Acabou a guerra. Acabou. Finalmente, aquele conflito terminou. Houve uma mudança de valores, uma mudança de dentro para fora. Na verdade, esse é um dos grandes problemas, ou uma das grandes dificuldades da lei. A Bíblia fala que a lei é boa, é santa, é justa, mas a lei tem uma série de limitações. A lei não te compreende, não te perdoa, não te regenera, não é? Qual que é o ministério da lei? É definir o pecado e a justa condenação do transgressor, não é isso? A lei não é para consertar o pecador, a lei é para punir o pecador, não é? Por isso que a Bíblia fala: a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo nosso Senhor. Quando você age no Espírito de Cristo, no Espírito da cruz de Cristo, você começa a mudar os valores das pessoas. Desde quando Jesus bradou da cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ali, corações começaram a ser profundamente transformados. Na verdade, algumas palavras a gente só pode dizer da cruz, e essa é uma delas, né? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Você só consegue enxergar a cegueira de ofensores se você é uma pessoa crucificada. Só dessa forma. É interessante que quando Jesus fez essa afirmação, logo depois haviam ali 2 soldados romanos, os algozes de Jesus, que colocaram ele naquela cruz. Esses homens então, eles confessaram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Como Jesus havia dito lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando você tem esse espírito pacificador, reconciliador, então você vai poder fazer toda a diferença. E as pessoas vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Resolve permanentemente. Irmãos, hoje nós vivemos num mundo de guerras, de conflitos. Os países do mundo, a maioria deles, estão vivendo em conflitos extremamente sérios. Conflitos raciais, conflitos tribais, conflitos de várias espécies, conflitos familiares. Vivemos num mundo em guerras. E nós só podemos pisar as nações com esse espírito aqui. Nós temos que tirar o sapato dos nossos pés. Servidão e santidade são coisas que andam juntas. Foi isso que Deus estava tentando explicar para Moisés. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é um lugar de santidade. Serviço e santidade. O espírito de servir, de reconciliar. É aí que a santidade de Deus vai ter um efeito sobrenatural. Eu creio que Deus tem dado para essa nação, para o Brasil. Deus tem nos preservado de muitas formas e tem nos preparado para esse tempo onde tantas nações estão vivendo em conflito. E eu creio que Deus quer aprimorar
esse espírito de reconciliação nas nossas vidas, essa sabedoria, essa prudência, para que a gente possa combater não o mau combate, mas o bom combate da fé. E é com esse espírito, é com essa sabedoria, que nós vamos mudar a história de povos e de nações. Muitas vezes Deus não depende de tanta gente. Por causa de um homem, veja bem, um homem só, como Eliseu. Um homem que realmente amadureceu nesse espírito de reconciliação. Quando você olha lá para o início do ministério de Eliseu, você se lembra? Quando ele tomou posse da capa de Elias e tal, todo aquele poder. Aí de repente ele estava passando, vieram uns pivetes, uns meninos de rua, e começaram a caçoar dele. Ô careca, ô careca. Ele já deu uma amaldiçoada básica. Vieram ali umas feras, já estraçalharam os pivetes, coitado. Isso foi no início do ministério dele. Mas agora, como um homem maduro, um cara que sabe discernir a natureza da batalha, ele tem outro espírito. Ele tem outro espírito. O espírito da compaixão, da misericórdia, do perdão. Irmãos, nós vivemos num mundo em guerras. Quantas famílias destroçadas, quantos casamentos destroçados, quantos povos que estão se degladiando. Quem são as pessoas que vão ter a palavra e o conselho de Deus para esses conflitos? Quem são essas pessoas? Por causa de um homem, como Eliseu, como Marcos Azolim, a história de nações estão sendo transformadas. Não sei se você está entendendo isso. Por isso que a Bíblia fala: busquei alguém que estivesse na brecha, para que eu não destruísse. Naquela época, a Bíblia fala: ninguém achei. Mas eu espero que Deus possa te achar na brecha, com esse coração. Eu não sei qual é a jurisdição de autoridade que Ele tem te dado. Talvez seja a sua família, seja a sua casa, talvez seja a sua cidade. Deus já está te colocando numa dimensão de cidade. Talvez é um povo que Deus colocou no seu coração e você vai ser um homem de paz, a mulher de paz para esse povo. Não sei. Mas é muito importante a gente discernir como nós estamos interagindo nessa plataforma de conflito. Alguns estão incorporando a postura do rei da Síria. Você quer se vingar a todo custo de alguém que te injustiçou. Outros incorporam a postura do rei de Israel, esperando só uma oportunidade de vingar do inimigo. Talvez você se sinta aí como Geazi, o moço de Eliseu, perdido, perplexo, sem saída, trancado, cheio de impossibilidades. Mas eu creio que o Espírito Santo está nos chamando para que a gente possa ter uma identificação com a palavra profética, entender o que Deus está fazendo nesse tempo, não só para onde Deus quer te levar geograficamente, espiritualmente, não é? Onde estás, onde está o seu irmão, mas o espírito que você tem que ir para esse lugar. Com que espírito você vai? Com que missão você vai para cumprir? Quando você entende isso, você vai mudar a história de muita gente. Amém? Curva a sua cabeça então, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos que o seu Espírito possa derramar com fé
com compromisso essas verdades no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a termos esse espírito, a sermos missionários, pessoas que discipulam reis, que discipulam nações, que discipulam as famílias da terra, através do Espírito de Cristo, o Espírito de Eliseu. Dá-nos esse coração, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que fomos tão ingênuos, tão sujeitos às armadilhas de Satanás, reagindo no espírito da ofensa, da competição, não discernindo com compaixão as necessidades das pessoas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa imaturidade. Senhor, e nós queremos deixar as coisas de menino. Nós queremos sair da infância, Senhor. Já há tanto tempo como igreja estamos engarrafados numa infância espiritual. Tem misericórdia das nossas vidas como igreja brasileira. Ajuda-nos a deixar essa infância, a termos a consciência de corpo, a agir no espírito de liberar as pessoas, de não nos sentirmos donos das pessoas, mas sabermos oferecer o sacrifício de Abel, a ovelha perfeita para Ti, para a Sua obra, para a Sua glória. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando mordemos a isca do inimigo, reagindo com amargura, com ressentimento, tomando partidos, esquartejando o corpo de Cristo, perdendo o entendimento da diversidade da igreja, da multiforme sabedoria do Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Dá-nos a sua graça de andarmos em conformidade à palavra profética, surpreendendo o inimigo, Senhor, estando à frente dele, tendo a palavra de conselho para as pessoas, para os relacionamentos, para as nações, o trigo fino de Deus para as nações, sendo encontrados nesse lugar sobrenatural que é a brecha, onde o Senhor coloca nos nossos ombros patentes, para que possamos realmente reverter o quadro de destruição. Senhor, que o Senhor possa realmente nos dar a capacidade de influenciar as pessoas, abrindo os olhos delas para a realidade espiritual, cegando o inimigo, desarmando os espíritos de ofensividade e guerra, lidando com as raízes das situações, tendo toda a destreza para mapear as feridas, os traumas, trazendo a cura do Evangelho, trazendo luz e verdade, resolvendo permanentemente os conflitos, as inimizades, aquilo que tem sido instrumento de opressão sobre pessoas, famílias e nações. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar a vara do opressor. Levanta-nos profeticamente como igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Em lugares muito secos, em terras isoladas, não existe esperança, eu não escuto tua palavra, muitos lares destruídos,
casamentos acabados, existe tanta violência e tanta gente abandonada. Yeah, yeah. Já posso ouvir o som, diabo da chuva. 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 Em lugares muito secos, em lugares muito secos, em terras isoladas, yeah. Não existe esperança e não escutam a palavra. Muitos lares destruídos, casamentos acabados, existe tanta violência e tanta gente abandonada. Yeah, yeah. Já posso ouvir o som, o diabo da chuva. Já posso ouvir o som, o diabo da chuva. Já posso ouvir o som, o diabo da chuva. Já posso ouvir o som, o diabo da chuva. Quantos podem soltar de alegria? Coloque a mão sobre a pessoa que está ao seu lado, meu irmão. Diga para ela, meu irmão, todo deserto, toda terra seca sobre a sua vida, eu tenho uma notícia para te dar. Eu estou ouvindo o som de abundante chuva. Chuva, 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 yeah, yeah. Chuva,